Você sabia que um dos maiores goleiros do Brasil se envolveu em um dos casos mais chocantes da história do futebol? O Brasil já viu muitos escândalos no esporte, mas poucos foram tão perturbadores quanto este. Um goleiro no auge da carreira, um ídolo de uma das maiores torcidas do país, dinheiro, fama, status e um crime que chocou o país inteiro. O nome dele era Bruno Fernandes. E o caso envolvendo o desaparecimento de Elisa Samúdio se tornou um dos episódios mais sombrios da história do futebol brasileiro. Este vídeo não é para sensacionalismo, é para entender como uma sequência de decisões, poder e silêncio destruiu vidas e deixou uma marca que o tempo não apaga. Bruno nasceu em Minas Gerais e teve uma infância simples. Como muitos meninos brasileiros, sonhava em ser jogador de futebol. Com talento e muito esforço, ele conseguiu. Passou por clubes menores, chamou atenção e logo chegou a um dos maiores palcos do país, o Flamengo. No clube, Bruno virou titular, ganhou títulos, virou capitão. Era visto como líder em campo e exemplo para muitos jovens. Naquele momento, sua imagem era a de um atleta vitorioso, respeitado e com um futuro garantido. Fama, dinheiro, reconhecimento. Para muitos, ele tinha chegado lá. Mas fora dos holofotes, sua vida pessoal era marcada por conflitos, polêmicas e relações conturbadas. E é aí que entra o nome de Elisa Samúdio. Elisa Samúdio era uma jovem que sonhava em trabalhar como modelo e atriz. Ela conheceu Bruno e teve um relacionamento com ele. Com o tempo, Elisa anunciou que estava grávida e afirmava que o filho era de Bruno. A partir daí, a situação se tornou cada vez mais tensa. Houve disputas, discussões e tentativas de Bruno de negar a paternidade. Elisa buscava reconhecimento, apoio e que o jogador assumisse o filho. O caso começou a ganhar contornos judiciais. Havia processos, pedidos de pensão e conflitos públicos. Nada disso ainda apontava para a tragédia que estava por vir, mas o clima era de guerra. Em 2010, Elisa Samúdio desaparece. No começo, as informações eram confusas. Alguns diziam que ela havia fugido, outros falavam em sequestro. Havia versões contraditórias. O que chamou a atenção da polícia foi justamente isso. As histórias não batiam. Com o avanço das investigações, o nome de Bruno começou a aparecer de forma cada vez mais direta no caso. Pessoas próximas dele começaram a ser investigadas. Depoimentos começaram a se contradizer, e pouco a pouco, a narrativa de um simples desaparecimento começou a ruir. A polícia descobriu que Elisa havia sido levada para Minas Gerais, que pessoas ligadas a Bruno teriam participado da ação, e que tudo indicava um plano para silenciá-la. Os detalhes que vieram a público chocaram o país. Segundo as investigações, Elisa teria sido assassinada. Seu corpo nunca foi encontrado. O caso ganhou repercussão nacional. O goleiro ídolo agora era o principal suspeito de um crime brutal. O Brasil parou. Como alguém com tudo, carreira, dinheiro, fama, podia estar envolvido em algo assim? Em 2010, Bruno foi preso. A imagem do goleiro, antes vestindo a camisa de um dos maiores clubes do país, agora era substituída por fotos algemado, cercado por policiais e jornalistas. O choque foi imediato. Torcedores se dividiram, alguns se recusavam a acreditar, outros exigiam justiça. A imprensa acompanhava cada detalhe. O caso virou assunto diário em jornais, programas de TV e rodas de conversa. O ídolo havia caído. Anos depois, veio o julgamento. O Ministério Público apresentou as acusações, testemunhas foram ouvidas, provas foram analisadas. A tese da acusação era clara. Bruno havia participado do sequestro e assassinato de Elisa Samúdio. A defesa tentava questionar as provas e os depoimentos, mas o peso do conjunto de evidências levou à condenação. Bruno foi condenado a mais de 20 anos de prisão. A decisão marcou oficialmente o fim daquela carreira que parecia tão promissora. No meio de tudo isso, havia uma criança. O filho de Elisa e Bruno ficou órfão de mãe. Cresceu longe do pai e passou a carregar desde cedo o peso de uma história que ele nunca escolheu viver. Esse talvez seja um dos lados mais tristes de todo o caso. As consequências não ficaram apenas entre os adultos envolvidos.
Uma vida inteira foi marcada por essa tragédia. Com o passar dos anos, Bruno conseguiu progressões de pena e, em determinado momento, tentou voltar a jogar futebol. Isso reacendeu uma enorme discussão no Brasil. De um lado, quem dizia: ele já foi condenado e está pagando pelo que fez. Do outro, quem afirmava: algumas atitudes são tão graves que nunca deveriam ser normalizadas. Clubes sofreram pressão de patrocinadores e torcedores, contratos foram desfeitos, a rejeição pública foi enorme. Mesmo fora da prisão, Bruno nunca mais conseguiu se desvincular do caso. Seu nome deixou de ser sinônimo de esporte e passou a ser lembrado como símbolo de um dos crimes mais chocantes do país. Esse não é apenas um caso policial. É uma história sobre poder, sobre ego, sobre a ilusão de que fama e dinheiro colocam alguém acima das consequências. Bruno tinha tudo, mas decisões erradas destruíram sua carreira, sua imagem e principalmente vidas inocentes. Elisa perdeu a vida, um filho perdeu a mãe, famílias ficaram marcadas para sempre, e o país ganhou mais uma ferida na sua história. O caso Bruno não deve ser lembrado por curiosidade mórbida, ele deve ser lembrado como alerta. Alerta de que ninguém está acima da lei. Alerta de que decisões tomadas no escuro sempre cobram um preço. E alerta de que fama nunca apaga a responsabilidade. No fim, não é sobre um goleiro, é sobre escolhas e sobre como algumas escolhas mudam tudo para sempre. Que essa história sirva não para entretenimento vazio, mas para reflexão, consciência e memória. Porque há erros que não têm replay e consequências que não podem ser desfeitas.